Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. a sua Maria Santíssima. Meus irmãos e irmãs, um excelente dia a todos. Hoje, peço paciência comigo, porque está com a voz estranha. Acho que é porque meu aparelho respiratório trabalha para funcionar, né? Quando tem, não dá voz. Mas conto com a paciência de vocês, que nós meditemos na palavra de Deus hoje. Amados, chegamos ao quinto domingo do tempo comum. No domingo passado, nós escutávamos o início do Sermão da Montanha, que inicia-se, evidentemente, com o discurso, com o ensino das bem-aventuranças. Penso que todos se recordam, porque todos fomos na missa domingo, né? Jesus sobe ao monte, senta-se, abre a boca e ensina. Essas características são típicas da manifestação de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés sobe o monte, ele sobe o monte para ter contato com Deus, para dialogar com Deus, para conversar com Deus. E há uma dessas subidas ao monte, Moisés desce com o Logos, a palavra, com os mandamentos de Deus, escritos pelo próprio Deus de Deus, em uma pedra, as duas tábuas da lei. E nós também conhecemos porque fizemos catequese básica. Portanto, quando São Mateus, escrevendo para os judeus, diz que Jesus subiu ao monte, sentou-se e abriu a boca, ele estava fazendo aquela introdução, aquele invitatório, para que os judeus ficassem de alerta, porque iria acontecer algo muito importante, como de fato aconteceu. O capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, todos os estudos bíblicos chamam de Sermão da Montanha. Jesus é aquela palavra do Pai, e ele ensina o caminho do Pai. Jesus é um novo Moisés, tanto que no decorrer do Sermão da Montanha, nós iremos meditar futuramente sobre isso, ele sempre faz um comparativo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem é este eu? É Deus humanado, é Deus encarnado na figura de Jesus. Se domingo passado nosso Senhor estava nos ensinando o caminho da verdadeira e única felicidade, que é o caminho das bem-aventuranças, e eu meditava que é o início da vida espiritual, a vida de humildade, aquela da total dependência de Deus, que é o pressuposto da fé. Nós meditávamos naquele percurso das bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Hoje, nosso Senhor, pressupondo a nossa adesão ao caminho da bem-aventurança, ele fala-nos do testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 16 que nós lemos, proclamamos aqui hoje, diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e louvem o vosso Pai que está nos céus. Amados irmãos e irmãs, o que está provocando a nossa vida naqueles que nos veem? O que as pessoas que nos observam notam? Boas obras ao ponto de louvar a Deus que está no céu? Quando alguém vê o modo de viver do Padre Diego, não só porque ele é padre, mas porque ele vive cristamente, as pessoas louvam a Deus. As pessoas engrandecem o nome de Deus porque há no meio do seu povo, dos seus sacerdotes, alguém que quer viver uma vida parecida com a vida de Cristo, e comete e realiza boas obras. Amados, aí está o caminho cristão. Nós precisamos viver uma vida de sabedoria. Sabedoria é a mesma raiz de sabor. A sabedoria é aquilo que tempera, tal qual o sal que nós vivemos hoje no Sermão da Montanha. Jesus está dizendo que eu e você, que nós batizados, somos sal e luz. O sal tem algumas propriedades, nós sabemos disso. O sal dá sabor, ou seja, sabedoria. O sal dá tempero, atempera. O sal exige isso. É necessário a justa medida do sal. Aqui o homem do celular, que você já sabe quem é meu pai, né? Não consegue baixar o celular de jeito nenhum. Mas ele gosta muito de sal. Não tem quem aguente comer uma tapioca ou ovo frito passado por esse homem. Só ele mesmo. Só sabe quem come. Chega a dar uma dor de cabeça. O pobre do padre morreria. Brincadeiras à parte, o sal demais a gente não aguenta. Mas em compensação, sal de menos, só quem sabe. Eu fiquei internado no hospital 4 meses. Nesses 4 meses, só 3 eu fui comer comida parenteral, né? Não sabia o gosto. Mas quando eu comecei a comer comida na boca, não tinha gosto de nada, porque não tinha sal. O sal, ele acentua, ele dá notas características, destaque as notas daquele sabor, de cada coisa. Então ele eleva, a gente sabe disso. O sal também tem uma propriedade, e as pessoas que passaram muito tempo vivendo sem geladeira, de conservar as coisas, né? A carne de sol, a gente sabe bem, carne de charque, foi inventada nesse contexto. Salve isso aí, vai tirar a salmoura dela, a bichinha vai ficar bem sequinha, vai durar tempo. Bota dentro da farinha, guardada assim, porque o sal também conserva. Mas outra característica do sal, você fala um pouco sobre isso, é que os romanos, quando eles iam dominar um território, para fazer linguar aquele território, eles jogavam sal no terreno, para que aquele lugar não desse mais fruto nenhum. Então o exagero do sal também mata, também estanca a produção de frutos. Isso para dizer o quê? O que isso tem a ver com a gente? Cristão, você é aquele que é chamado na simplicidade para temperar o mundo. Nosso Senhor diz que a gente também é luz do mundo. É importante que nós compreendamos que na Sagrada Escritura, o mundo, evidentemente, não é um mundo criado. Não são as coisas criadas, porque o que é criado é bom. Pelo amor de Deus. Já ouvi alguns irmãos assim, não, padre, que sabe, né? Eu sou humano, isso é ruim. Não, você é pecador como eu. É ruim porque a gente é pecador. Porque o humano é bom. O humano é criação de Deus. Não pode ser, não. Nada que decorre de Deus é ruim. O que é ruim é a mão da minha liberdade porque eu cometo meu pecado. Isso é ruim. Mas eu não sou ruim. Eu sou mais de semelhança de Deus. Amém? O mundo na Escritura diz a respeito a uma lógica, a um modo de viver, a um modo de encarar a sociedade.
Portanto, é preciso que nós refletimos, né? Não sei nem como mudar isso daí. É preciso que a gente reflita. Tá vendo? Tá o negócio? Como, meus amados irmãos e irmãs, como a gente observa o mundo? Prestem bem atenção. O mundo é um lugar bom, saudável, justo, que a equidade está aplicada, a caridade é visível, os valores da justiça, da paz, da concórdia são perceptíveis, são notórios. É assim o mundo? Faz tempo que eu não assisto televisão, né? Mas quando eu assisti, misericórdia. Aí sabe qual é o problema? É que a gente acha que a solução do mundo é uma revolução política. Tem um bocado de demente filósofo da sociedade, né, que postulou isso. Não, tem que fazer a revolução, porque o mundo é assim, desigual, porque a gente precisa tomar o poder. O Karl Marx é famoso, né? Todo mundo fala dele, pouco lê, mas ele ensinava isso. O mundo só vai ter solução quando a burguesia cair e os proletários, a força de trabalho, tomar o seu lugar. Lenin. Tem também outros que são mais radicais, né? Acho que você já ouviu falar de um autor italiano chamado Antonio Gramsci. Uma das coisas que ele dizia é que o grande problema da sociedade é a cultura. Nós temos que acabar com a família, com a religião, com os valores cristãos. Vocês conseguem perceber isso no mundo? Conseguem? Porque eu consigo. O Padre Zezinho, há 60 anos atrás, fazia uma música. Agora fala do desfite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Assim ele disse no mundo de hoje, né? Ele vê ainda. O divórcio é aquela menorzinha que tem. Não é assim, não. E o que é pior, sabe o que é? É que muitas vezes esses contravalores são vividos, pregados, ensinados e tolerados por cristãos. Mas diga-me uma coisa: nós somos luz do mundo? Nós somos sal da terra? Ou nós nos misturamos tanto com o mundo que ninguém sabe mais distinguir o que é cristão e o que é pagão? Ninguém sabe mais perceber quem é de Deus e quem não é, quem é luz e quem é treva. Meus amados irmãos e irmãs, no discurso da tolerância, que é algo salutar, nós negociamos a verdade. E negociar a verdade é negociar os valores que nos dão a vida eterna, é negociar a nossa identidade. Abrir mão disto é abrir mão de quem nós somos, é deixar de ser salvo, é deixar de ser luz. É importante que nós percebamos: a tolerância, ela não é o maior de todos os valores como prega o mundo. Aqui tem alguns pais, né? Graças a Deus. Você já pensou se algum homem mais velho, barbado, aliciasse o seu filho? Eu estou falando um nome complicado, sabe? Para as crianças entenderem. Mas se ele aliciasse, se ele sugerisse coisa impura com a sua filha, um pedófilo, você ia dizer: não, eu sou tolerante, ela pode namorar. Mas ela tem 10 anos, não tem nada não. Era assim? A não ser se você esteja muito anormal, mas não é assim não. Eu denunciaria, né? No mínimo. Desse jeito, sai daqui, vá para o seu lugar, tenha vergonha. Não, mas eu não sou tolerante, não. Daí a gente infere, ou seja, a gente conclui que o valor da tolerância tem a ver com o valor da verdade. Tem coisas que a gente não pode tolerar, tem coisas que a gente não deve tolerar, e se nós tolerarmos, iremos prestar conta disso pela nossa omissão.
Por exemplo, um padre não pode tolerar que os seus fiéis vivam uma vida de pecado. Todo mundo aí. Não, tá certo, tá certo. Sabe por quê? Porque quando eu fechar os meus olhos, Deus não só vai falar o que tu fizeste, o que eu te dei. Não, eu deixei ele ficar orante com Deus, deixei que ele se perdesse. Não posso, não devo, e por fé não quero. Por isso, amados irmãos e irmãs, ouçam bem: para ser sal e luz é preciso viver as obras do reino. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar das obras de misericórdia, foi não? Levanta a mão quem sabe o que são as obras de misericórdia. Ixi, Maria. Essa é coisa católica, essa é doutrina católica da igreja. As obras de misericórdia são as obras pelas quais o cristão é o bom samaritano da humanidade. O cristão atua no mundo agindo como Cristo agiu. Visitar os doentes, visitar os encarcerados, dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir nu. Você sabia que isso é próprio nosso? Que no mundo capitalista muito doido, isso é visto como prejuízo? Como acostumar pessoas a serem vagabundos? Sabia? Mas um cristão que é sal e luz, ele não enxerga as coisas pela lógica da economia. Não é assim. Nós enxergamos a lógica do Evangelho. E o Evangelho diz: tive fome, tu me deste beber. Eu tive sede, tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestistes. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Eu estava preso e me visitastes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Quando te fizemos isso, Senhor? Quando fizeres isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Pô, amados, como a gente está esquecendo isso? Como a gente está delegando isso para o Estado? Lá em Fortaleza, tem um bocado de obra da prefeitura, um bocado de serviço. O pai trabalhou muito. Uma vez eu dei um cara andando, que era dar de comida aos moradores de rua. Tem muito lá, você não imagina. 9. E o papai dizia assim: uau, não quero fulano de tal, tem comida, vamos para lá. Aí eu disse: pai, nós estamos alienando, ou seja, nós estamos confiando a outros a caridade que nos é devida. Aquela caridade é a nossa obrigação. Aquela assistência é nosso dever. Tem uma música da Toca de Assis que ela diz assim: como dizer que te amo, que vivo da adoração, se o amor que me é dado não é dado por mim aos irmãos? É o teu corpo que sofre nas ruas, é o teu corpo que se mola no altar, é Jesus, um irmão pobre de rua. Mas a gente é diferente a isso. A gente se acostumou a anestesiar o nosso coração para dor do outro. A gente se habituou a isso. Nós somos sal, irmãos. Nós somos luz. Ou será que nas distrações do mundo o nosso sal perdeu o gosto? Ou será que nas propostas e na lógica do mundo a nossa luz se apagou? Só há um caminho digno do cristão. É o caminho da sabedoria. É o caminho que semeia as boas obras, que aplicam o amor que recebeu de Deus àqueles que mais necessitam. Sabia que tem muito órfão de pai vivo que
que tem muito jovem que tem crise de referência e que exige de nós, homens barbados, entendeu a metáfora, tá? Testemunho, vida digna, coerente, para que eles olhem para nós e vejam, vale a pena ser cristão? Eu encerro essa reflexão, amados irmãos e irmãs, dizendo, denunciando e anunciando que a solução do mundo não são candidatos que a gente acha que é bom, não são reformas políticas que a gente acha as mais adequadas. A solução do mundo não é que todo mundo, do nada, tem o que comer e o que beber, como os cenários distópicos dos filmes fantasiosos políticos. A mudança que o mundo precisa é a mudança de consciência. A revolução que o mundo precisa é a revolução do amor. Só assim, na simplicidade, no anonimato, agindo com amor, com caridade, fazendo boas obras, nós seremos temperinho no mundo. E o mundo que nós percebemos que é tão cruel, tão perdido, tão insalubre, está vendo o sal? Vai ganhar gosto. Não porque os poderosos fizeram alguma coisa, mas porque eu e você fomos cristãos de verdade e testemunhamos a nossa vida, que vale a pena ser de Deus. Que a Virgem Maria nos auxilie, São José nos inspire, e que nós tenhamos a coragem de deixar as obras do pecado, as obras que nos envergonhamos, e abraçar as boas obras do Evangelho. Como disse São Paulo hoje na segunda leitura, isso não é a sabedoria. A filosofia não prega isso, principalmente a psicologia atual. Não é a lógica do prazer. Busca o que te dá prazer, seja feliz. Não. Essa lógica, essa sabedoria é a da cruz. É aquela que é capaz de imolar-se a si mesmo pelo bem do outro, pela salvação do outro. Isto é ser cristão. Saímos dessa Santa Missa hoje com essa reflexão. O que difere a minha vida de cristão dos outros que não têm fé? Eu sou famoso entre outros? Ou eu sou sal e luz no meio onde eu estou? Lá no meu trabalho, nos meus estudos, no meu convívio, eu tempero ou eu perco o gosto? Eu ilumino ou eu me apago? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.